Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o cultivo de café. O cultivo de grão de café requer um clima úmido e tropical, e é por isso que os melhores locais para sua produção e crescimento são a faixa equatorial da África, Ásia e América. No entanto, os grãos de café também podem ser cultivados em outras áreas, desde que sejam cuidadosamente tratados. A plantação e o cultivo de grãos de café em casa é um trabalho que exige uma grande preparação. Agora eu vou deixar algumas dicas para quem quiser fazer o cultivo em casa. Bom, primeiramente você deve criar um espaço e um ambiente natural. O cafeeiro prefere solos bem drenados, pode crescer em solos poucos profundos devido ao seu desenvolvimento de grande rede de raízes superficiais. Solos ricos em humus, levemente ácidos, são os mais propícios para o desenvolvimento da planta. A planta de café está habituada a crescer em climas tropicais e úmidos, e como tal, é fundamental que ela seja inserida num ambiente onde se sinta confortável. O melhor local deve ter muita umidade e uma exposição filtrada aos raios solares para que ela consiga se desenvolver corretamente. Escolha os melhores grãos de café. Todos os amantes de café devem ter conhecimento que existem duas espécies principais de café, que é o café arábica, que produz cerca de 70% de café do mundo. Ele é mais saboroso que os demais cafés e é muito utilizado na preparação de cafés de alta qualidade. No entanto, é aconselhável que seja cultivado a altitudes elevadas para ter os melhores sabores. E também tem o café robusta. O café robusta produz um café encorpado, mas sem a mesma qualidade que o arábica. Não é tão complexo em termos de sabor e contém mais cafeína. Por outro lado, tem a facilidade de crescer a qualquer altitude e temperatura. Cada pessoa deve escolher o tipo de café que quer cultivar em sua casa, e como tal, deve optar por uma de duas variedades de café, arábica ou robusta. Compre os grãos de café numa loja especializada de cafés. Para adquirir os grãos de café que vai cultivar em casa, é preciso ir a uma loja especializada de cafés. Tenha atenção que os grãos de café que comprar devem ser verdes, caso contrário, não conseguem germinar. Plante corretamente os grãos de café. A plantação dos grãos de café deve ser feita da mesma forma que a plantação de uma outra semente qualquer. É necessário que a terra de cultivo esteja fertilizada e bem drenada para que os grãos de café possam crescer da forma mais adequada. Adquira um vaso de pequenas dimensões. Coloque terra fértil e rica em nutrientes dentro do vaso. Plante os grãos de café com 1 ou 2 centímetros de profundidade. Regue com regularidade o vaso. Depois de ter cumprido todas as etapas na plantação dos grãos de café, mantenha o vaso de café bem regado e nutrido ao longo de todo o ano. Por outro lado, deve ter em atenção para que ele não fique congelado durante a estação de inverno, uma vez que isso pode queimar as suas sementes. Numa zona de clima frio, o café demora cerca de 3 ou 4 anos para poder produzir. Agora também vou deixar para vocês algumas dicas de cultivo em vaso. Para germinar as sementes, você pode deixar as sementes de molho em água morna durante a noite toda. Em cerca de 12 a 24 horas, você deve ver um embrião emergir. Semeie a cerca de 1,5 cm de profundidade em uma terra bem drenada em um vaso. Mantenha quente e úmido. Então espere. Demora cerca de 50 a 60 dias para evoluir e tornar-se um broto. E onde o colocar? Ao escolher um recipiente, você pode começar com um vaso de 7 a 10 centímetros e ir replantando o café conforme ele vai amadurecendo. Ao final, você vai precisar de algo para alojar uma planta de 2,5 a 3,5 metros, com abundância de espaço para crescimento das raízes. O principal aspecto a ter em mente é que a maior parte da fonte de alimento para o sistema de raízes, onde a planta retira seus nutrientes, são os primeiros 30 centímetros do solo e 60 e 120 centímetros em volta do tronco. Seria necessário um imenso vaso para acomodar inteiramente essas necessidades. Se você mantiver a planta sempre podando e aparada em uma altura gerenciável de 1,5 por 1,8 metros, não será necessário um vaso tão grande. Coloque o seu pé de café em uma janela voltada para o norte, de preferência com luz difusa ou filtrada.
e mantenha a temperatura na faixa de 15 a 30 graus, não permitindo que caia abaixo de 7 graus à noite. Também agora como regar e adubar. Lembrando que o ambiente natural do café é uma floresta equatorial com 15 centímetros ou mais de chuva por ano e um solo rico em plantas em decomposição. Você deverá mantê-lo bem regado e nutrido durante todo o ano. A quantidade de água vai depender do calor e da umidade em que se encontra. Regue completamente seu pé de café e depois espere para voltar a regar quando a superfície da terra estiver seca, mas ainda úmida logo abaixo. Isto poderá ser todos os dias ou 2 vezes por semana. Sua planta dirá isto a você. E para fazer uma adubação, você pode colocar qualquer fertilizante solúvel em água, em semanas alternadas, reduzindo para 1 vez por mês no inverno. Agora também eu vou falar para vocês alguns benefícios do cultivo dos grãos de café em casa. O cultivo da planta de café em casa traz consigo inúmeros benefícios. Dos mais importantes podem se destacar uma casa mais perfumada, já que a planta de café vai fazer com que o seu lar tenha um cheiro mais aromático e agradável. Muitas pessoas dizem que a fragrância que provém de uma planta de café é muito parecida com a do jasmim, e isso vai fazer com que a sua casa tenha sempre um aroma perfumado. Uma melhoria da qualidade do ar. As plantas ajudam a converter o dióxido de carbono em oxigênio, e a planta do café não é exceção. Você também vai poder ter a oportunidade de ter o café só seu também. O café cultivado, além de ser gratuito, será único e original. Uma planta madura pode produzir cerca de 2 kg de café por ano, e essa será uma safra exclusiva a que mais ninguém terá acesso, somente você. Agora eu vou dar algumas dicas de quem quer fazer o cultivo em grande escala. Na escolha do local da futura lavoura devem ser evitadas as seguintes situações: terrenos voltados para faces sujeitas à ação dos ventos frios, que são prejudiciais ao cafeeiro. Locais que tenham tido cafezais há menos de 5 anos, porque essas condições poderá favorecer o aparecimento de pragas e moléstias no novo cafezal, principalmente os nematóides. Baixas umidades e topografias muito íngremes, solos rasos, pedregosos ou muito erodidos. Bom, o sistema de plantio. Para a maioria das regiões cafeeiras de São Paulo, o sistema de plantio de café que pode ser recomendado de modo geral é o de livre crescimento. Neste sistema, o espaço básico indicado é de 4 por 2,5 metros. O número de mudas por cova deverá ser de 2 a 3, sempre dispostas no sentido das linhas e mantendo entre si uma distância de 20 a 25 centímetros. Para as regiões altas, acima de 650 metros, e menos sujeitas a período de secas prolongadas, especialmente aquelas situadas ao longo da divisa do estado de Minas Gerais, poderá ser recomendado o plantio no espaçamento de 3 por 2 metros, com 2 plantas por cova, e condicionando ao decote das plantas a uma altura máxima de 1,5 metro do solo, quando as mesmas apresentarem tendência para o fechamento das ruas. Este decote deverá ser renovado em ciclo de 3 a 5 anos e sempre após uma safra elevada, ou na previsão de uma pequena produção no ano seguinte. Essa operação deverá ser efetuada nos meses de agosto ou setembro, após o término da colheita. Esse sistema proporcionará uma maior produção por áreas, especialmente nos primeiros anos. Favorece também a operação da colheita quando a mesma é feita por derriças, à mão ou em cereja. Por se tratar de sistema mais intensivo, é indispensável uma assistência mais efetiva do técnico. As variedades. O café que mais se adapta, de modo geral, às condições de cultivo nas regiões cafeeiras de São Paulo é um Mundo Novo, e um cafeiro rústico, vigoroso, apresentando elevado potencial de produção. O seu porte é elevado, o que em certas condições poderá se constituir em inconveniente para a colheita. Os seus frutos são de tamanho médio ou graúdo. O Bourbon amarelo distingue-se do Bourbon vermelho por apresentar frutos amarelos, maior porte e vigor, e também mais produtivo que aquele. Porém, não alcança a produtividade do Mundo Novo. Apresentando também frutos menores, a sua maturação é mais precoce que o café Mundo Novo. Essa é uma característica que pode ser vantajosa nas regiões mais frias,
possibilitando o início da colheita mais cedo. E também tem o híbrido Catuai, é obtido pelo cruzamento entre o Mundo Novo e o Caturra. O seu porte é intermediário entre aquelas duas variedades, e é mais produtivo e mais rústico que o Caturra, parecendo adaptar-se bem em regiões altas, acima de 700 metros. A formação da muda. O local para viver deve ter boa topografia, ser de fácil acesso para facilitar as inspeções e saída de mudas, sem umidade excessiva, com facilidade de água para irrigação e fora da região de influência das enxurradas e trânsito que provenham de lavouras já instaladas. Para a escolha das sementes, dar preferência a sementes de variedades ou linhagem selecionadas, despolpadas, de origem conhecida e do mesmo ano, pois sementes com mais de 6 meses de colhidas apresentam considerável perda de poder germinativo. Semeadura pode ser direta ou indireta. A semeadura direta é aquela que as sementes são colocadas diretamente nos recipientes, e semeadura indireta é aquela que as semeaduras são semeadas em germinadores de areia ou canteiros para posteriormente repicagem das mudas para os recipientes. É conveniente, após a semeadura, cobrir o local da semeação com capim seco ou material equivalente para conservar melhor a umidade e impedir que as sementes sejam descobertas pelo impacto da água de irrigação. Assim que se perceba o início da germinação, essa camada de capim deve ser removida. A condução das plantas. Pode-se forçar um desenvolvimento mais rápido nas mudas, irrigando-as quinzenalmente, a partir da formação do terceiro par das folhas, com uma solução de sulfato de amônia a 0,3%, ou com outros adubos nitrogenados nas quantidades equivalentes. Cerca de 50 dias antes do plantio definitivo no campo, deve ser iniciada a retirada de coberturas do viveiro, a qual deverá ser feita em etapas, descobrindo-se 1/3 de cada vez, com intervalos de uma semana. As mudas devem ficar no mínimo 20 dias a pleno sol antes de irem para o campo. O preparo do terreno. O preparo do terreno para o plantio de café dependerá do uso anterior do solo. Assim, se o solo vier sendo cultivado com cultivares anuais, bastará uma aração e gradagem. Em locais de pastagem ou em solos compactos, para se descompactar o solo, poderá ser necessário mais de uma aração e gradagem, ou até mesmo uma subsolação. Antes de iniciar o preparo, é aconselhável providenciar a análise do solo para que as adubações sejam feitas mais corretas e economicamente. O preparo do terreno deverá ser iniciado a partir de abril. A seguir, faz-se a locação, marcando-se covas que deverão ser alinhadas em nível. E para preparar as covas, normalmente a abertura das covas para o plantio é feita com auxílio de enxadões. Pode-se, entretanto, sulcar o terreno no espaçamento desejado com um sulcador do tipo usado para o plantio de cana. O uso dos sulcadores aumenta muito o rendimento da abertura de covas, tornando mais econômica essa operação. Em condições normais, as covas deverão ter 60 cm de comprimento, 40 cm de profundidade e 40 cm de largura. Em caso de solos muito compactos, que serão duros, as dimensões deverão ser maiores. E o plantio deverá ser efetuado durante os meses de chuva com o solo úmido. Deve-se dar preferência para plantio nos dias encobertos ou com chuviscos leves. E para finalizar, só que não menos importante, a adubação e calagem. Tanto a adubação da cova como as adubações dos anos após o plantio deverão ser baseadas na análise do solo e no estado geral da lavoura. Assim, o técnico, com base nesses elementos, poderá indicar a adubação mais adequada para cada caso específico. A adubação e calagem do cafeiro devem ser estabelecidas pela análise do solo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Agora eu ensinei um pouquinho mais sobre o cultivo de café. É mais propício nas regiões de São Paulo e Minas Gerais, que são ali onde já eram antigamente já mais plantados, principalmente em São Paulo, ele era muito cultivado o café ali. Então para quem mora em São Paulo vai ser muito fácil cultivar o café. Claro, às vezes tem muita praga, muito desenvolvimento de praga e doenças, por isso tem que ter também um cuidado especial com isso. Bom, o canal Mondini Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal.